Antes de começarmos esta oração, eu quero te convidar a simplesmente respirar. Respire fundo. Solte lentamente o ar. Deixe seu corpo relaxar. Permita que sua alma se aquiete. Esqueça por um momento as vozes ao redor, as pendências do dia, as pressões da rotina. Este é o seu momento com Deus, um tempo sagrado. O Senhor está aqui. Ele já estava esperando por você. Nada precisa ser forçado. Não há pressa. Não há culpa. Apenas descanse. Porque na presença dele até o silêncio fala. Até o cansaço encontra abrigo. Ele conhece o que está no seu coração antes mesmo que você diga uma palavra. Então entregue. Entregue o que está pesando. O que te tirou o sono. O que roubou sua esperança. Neste instante, declare com fé silenciosa. Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Guia minha alma. Restaura minha paz. E como ovelha que escuta a voz do pastor, prepare-se, pois ele vai te conduzir pelos caminhos da paz. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma verdade eterna. É uma aliança entre o céu e você. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava cercado de luxo ou segurança. Ele estava confiando em Deus em meio ao caos. Ele não disse, talvez eu não tenha falta, ou, com sorte não me faltará nada. Ele afirmou com convicção, nada me faltará. Isso significa que quando Deus é o seu pastor, tudo o que você realmente precisa está garantido. Sua alma é alimentada, sua mente é guardada, seu caminho é guiado. Mesmo quando as circunstâncias gritam escassez, o céu sopra provisão. Mesmo quando o medo tenta gritar mais alto, o sussurro de Deus é mais forte. Hoje, medite nisso. Você não está sozinho. Você não está à deriva. O pastor te vê. Ele conhece cada curva do seu caminho. E ele está suprindo o que você precisa. Até aquilo que você ainda nem sabe que precisa. Confie. Quando dizemos nada me faltará, não estamos falando apenas de comida na mesa ou dinheiro na conta. Essa promessa toca áreas mais profundas, paz no meio da ansiedade, direção em tempos de dúvida, consolo quando o coração está quebrado. Quantas vezes você já enfrentou situações onde tudo parecia incerto e mesmo assim havia uma força interior sustentando você? Isso é o cuidado do pastor. Ele não ignora nossas necessidades emocionais, espirituais ou físicas. Às vezes, a provisão não vem como esperávamos, mas ela vem como precisamos. Pode ser uma palavra amiga, um descanso inesperado, ou até um livramento silencioso. O nada me faltará é um convite para enxergar Deus nas pequenas e grandes coisas, para confiar que mesmo quando não vemos saída, Ele já preparou o caminho. É viver com fé de que cada dia, cada passo, Ele cuida, Ele provê, Ele guia. Uma das maiores causas de frustração na vida espiritual é confundir o que queremos com o que realmente precisamos. Quando a Bíblia diz, nada me faltará, ela está nos ensinando a confiar que Deus sabe exatamente o que é essencial para nossa vida. Nem sempre Ele vai nos dar tudo o que desejamos, e isso é amor. Porque muitas vezes pedimos coisas que nos afastariam dele, ou que trariam consequências que não vemos. Deus, como um pai amoroso e um pastor cuidadoso, supre aquilo que realmente precisamos para crescer, amadurecer e cumprir o propósito que Ele tem para nós. Pode ser que Ele negue um caminho, mas ofereça outro melhor. Pode ser que Ele retire algo, mas preencha com sua presença. O verdadeiro descanso está em confiar que Ele sabe, que Ele vê além, que Ele não falha, e que, com Ele, jamais faltará o que for necessário para viver com propósito e paz. Deus não age como um socorrista que aparece só nas emergências. Ele é o pastor que caminha junto, dia após dia, sem descanso. O Salmo 23 nos mostra essa constância amorosa de um Deus que não abandona, não se distrai, não se cansa. Seu cuidado não é pontual, é permanente. Ele não está presente apenas quando oramos ou lemos a Bíblia. Ele está em cada detalhe do nosso cotidiano, ainda que não percebamos.
está na força que não sabíamos que tínhamos, na provisão que chegou de forma inesperada, na paz em meio ao caos. O cuidado de Deus é como o de um pastor que observa, protege, alimenta e guia, mesmo quando as ovelhas não estão vendo. É por isso que podemos descansar. Não estamos sozinhos nem por um instante. Ele é o Deus que vê, que ouve, que sente e que age, mesmo no silêncio. E o seu cuidado é mais constante do que os nossos próprios pensamentos. Quando o Salmo 23 diz: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos", isso não é apenas uma imagem bonita, é uma promessa de honra. Deus não apenas cuida no escondido, Ele também exalta publicamente aqueles que permanecem, fiéis mesmo quando ninguém está vendo. A mesa preparada simboliza provisão, celebração, dignidade. Mas o detalhe mais poderoso é onde ela é posta, diante dos inimigos. Isso revela que Deus não precisa remover a oposição para te abençoar. Ele te abençoa diante dela. Aqueles que te criticaram, duvidaram, zombaram da tua fé, verão com os próprios olhos o que Deus fará por você. Mas essa honra nasce no secreto, na intimidade, na fidelidade silenciosa. Quando você ora no quarto fechado, Ele vê. Quando você perdoa sem aplausos, Ele toma nota. Quando você serve mesmo cansado, Ele prepara a mesa. E no tempo dele, a recompensa vem. Vista de todos. A frase "unges a minha cabeça com óleo" carrega um peso espiritual profundo. No contexto bíblico, ser ungido era um sinal claro de que alguém havia sido separado, capacitado e consagrado por Deus para cumprir uma missão. Davi, o autor do Salmo 23, sabia bem o que isso significava. Ele foi ungido por Samuel quando ainda era um simples pastor de ovelhas, e essa unção foi a marca visível de um chamado invisível. Hoje, a unção continua sendo símbolo do Espírito Santo nos capacitando para aquilo que jamais conseguiríamos fazer com nossas forças. É Deus dizendo: "Você é meu, eu te escolhi, e vou te dar tudo o que precisa para cumprir o que eu te chamei para viver." A unção não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Ela nos sustenta em meio à pressão, nos guia em tempos de confusão e nos dá autoridade espiritual diante das batalhas. Quando Deus unge, Ele sustenta. A expressão "o meu cálice transborda" é uma poderosa metáfora da generosidade divina. Não se trata apenas de ter o necessário, mas de viver uma vida marcada por abundância, mesmo em meio a desafios. Quando Davi declara isso, ele não está dizendo que tudo é fácil ou perfeito. Pelo contrário, ele reconhece que mesmo cercado por inimigos, Deus o sustenta de tal maneira que há mais do que o suficiente. O cálice transbordante simboliza a graça que não se esgota, paz que excede o entendimento e uma alegria que não depende das circunstâncias. Deus não derrama apenas o necessário, Ele derrama até que transborde. Isso nos lembra que a vida com Ele não é baseada em escassez, mas em confiança. Quando o cálice transborda, é sinal de que o céu tocou a terra e de que a presença do pastor é mais do que suficiente para cada área da nossa vida. Quando Davi afirma: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida", ele revela uma profunda confiança na constância do amor de Deus. Essas duas companheiras, a bondade e a misericórdia, não estão apenas presentes nos bons momentos, mas também nos dias escuros, nos vales e nas incertezas. A palavra "seguir" aqui tem a ideia de perseguição no original hebraico, como se a bondade de Deus nos caçasse insistentemente, nos encontrasse, mesmo quando tentamos nos esconder. Isso nos lembra que não estamos sozinhos. O cuidado de Deus não falha, mesmo quando falhamos. Sua misericórdia nos alcança quando mais precisamos, e sua bondade nos surpreende quando menos esperamos. Não importa onde estejamos, em palácios ou desertos, em vitórias ou perdas, a fidelidade dele permanece inabalável, todos os dias, sem exceção. "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Com essas palavras, Davi encerra o Salmo 23, expressando o anseio mais profundo de seu coração.
viver para sempre na presença de Deus. A casa do Senhor simboliza mais do que um templo físico. É o lugar onde habita a glória, a paz, a segurança, a presença viva do Altíssimo. Para Davi, não há maior bem do que estar próximo de Deus, e isso revela uma verdade eterna. Fomos criados para habitar com Ele. Esse desejo aponta também para a eternidade, para o lar celestial preparado por Cristo, onde não haverá mais dor, lágrimas ou separação. Mas ao mesmo tempo, esse habitar já começa aqui, quando cultivamos comunhão diária com o Pai, em oração, adoração e entrega. Estar com Deus não é apenas um destino futuro, mas um presente diário. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais nosso coração se alinha ao céu. Que esse também seja o nosso clamor, viver na presença do Senhor todos os dias, até que chegue o grande dia em que o veremos face a face. Davi não escreveu o Salmo 23 em tempos fáceis. Ele passou por guerras, traições, desertos e perseguições. Ainda assim, ele declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso revela uma fé madura, forjada nas dificuldades. Ele sabia que esperança não é ausência de lutas, mas certeza de que Deus está conosco em meio a elas. A esperança bíblica não é um otimismo vazio, mas uma confiança fundamentada na fidelidade do Senhor. Quando tudo parece desabar, é essa certeza que nos sustenta. Deus é bom, está presente e tem um propósito mesmo no sofrimento. A esperança, que vem do alto, não decepciona, porque está ancorada no caráter imutável de Deus. Por isso, mesmo em lágrimas, o crente pode descansar. O vale não é o fim da jornada, é apenas uma parte do caminho, e o pastor não nos abandona nele. Ele nos guia, consola e transforma cada dor em testemunho. Essa é a esperança viva que carregamos. Não estamos sozinhos, e o melhor de Deus ainda está por vir. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa frase poderosa nos revela algo extraordinário. Deus não espera que os problemas acabem para nos abençoar. Ele é o Deus que nos serve banquetes em meio à batalha, que derrama provisão e graça em plena adversidade. A mesa simboliza fartura, comunhão, descanso, e Ele a prepara não em um jardim florido, mas diante dos inimigos, no cenário do conflito. Isso mostra que a paz de Deus não depende das circunstâncias. É possível viver com abundância espiritual mesmo em dias difíceis, porque nossa fonte é o Senhor. Quando o mundo espera que desmoronemos, Deus nos fortalece, nos honra e nos faz provar da sua fidelidade. Ele não nos tira do vale imediatamente, mas nos sustenta dentro dele com pão do céu. Essa mesa é sinal de que a guerra não nos vence, porque o Senhor está no controle, nos alimenta com sua palavra e nos reveste com sua presença. Onde o mundo vê deserto, Deus constrói milagres. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo na Bíblia representa unção, separação, capacitação divina. Quando Deus unge alguém, Ele está dizendo: eu te escolhi, eu te fortaleço, eu vou contigo. Não, é sobre merecimento, é sobre graça. A unção nos capacita para tarefas que sozinhos não conseguiríamos cumprir. E a imagem do cálice transbordando revela que essa unção não é limitada. Ela é abundante, ela escorre e transborda para além de nós. Deus não apenas nos supre, Ele derrama sobre nós de forma generosa, fazendo com que nossa vida abençoe outras vidas. E mesmo que o inimigo tente nos secar com acusações, medo ou dúvida, Deus continua derramando. É essa unção que cura feridas, que nos renova em meio ao cansaço, que nos faz permanecer de pé quando tudo parece ruir. O óleo de Deus não apenas nos unge, Ele nos transforma. Ele nos faz viver além do natural, na dimensão do impossível, onde o Espírito Santo age com liberdade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é uma das declarações mais poderosas do Salmo 23. Davi não diz que ele vai correr atrás da bondade,
nem da misericórdia, ele afirma que elas o seguirão. Isso revela um Deus que toma a iniciativa, que persegue os seus com cuidado e amor. Muitas vezes, nos sentimos cansados tentando merecer o favor de Deus, lutando para sermos bons o suficiente. Mas a verdade é que sua bondade nos persegue mesmo quando não a enxergamos, mesmo nos dias em que tropeçamos. Sua misericórdia nos encontra onde estamos. É como se todos os dias, quando acordamos, a bondade de Deus dissesse: estou aqui outra vez. Hoje também vou com você. E a misericórdia complementasse: mesmo que você erre, eu vou te levantar. Isso tira o peso dos nossos ombros e nos dá descanso. Em vez de correr, podemos confiar. Em vez de duvidar, podemos descansar na certeza de que o amor de Deus caminha atrás de nós. O salmista encerra o Salmo 23 com um anseio profundo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse não é um desejo casual ou momentâneo. É o clamor de uma alma que experimentou o cuidado de Deus e não quer mais viver longe dele. Habitar na casa do Senhor representa permanecer em sua presença, viver em constante comunhão com Ele. Não se trata apenas de frequentar um templo físico, mas de fazer de Deus o nosso lar. Davi compreendia que, mais do que vitórias, pastos, verdes ou bênçãos materiais, a verdadeira riqueza está em estar onde Deus está. Habitar na casa do Senhor é ter o coração firmado na eternidade. É desejar que cada dia seja vivido sob o olhar amoroso do Pai. Isso nos convida a cultivar uma vida de intimidade diária, de oração, adoração e dependência. É como dizer: Senhor, que a Tua presença nunca se afaste de mim. Que eu não apenas te visite, mas viva contigo, todos os dias, para sempre. Esse é o ápice do Salmo 23. Não apenas um cuidado passageiro. Antes de começarmos esta oração, eu quero te convidar a simplesmente respirar. Respire fundo. Solte lentamente o ar. Deixe seu corpo relaxar. Permita que sua alma se aquiete. Esqueça por um momento as vozes ao redor, as pendências do dia, as pressões da rotina. Este é o seu momento com Deus, um tempo sagrado. O Senhor está aqui. Ele já estava esperando por você. Nada precisa ser forçado. Não há pressa. Não há culpa. Apenas descanse. Porque na presença dele até o silêncio fala. Até o cansaço encontra abrigo. Ele conhece o que está no seu coração antes mesmo que você diga uma palavra. Então entregue o que está pesando, o que te tirou o sono, o que roubou sua esperança. Neste instante, declare com fé silenciosa: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, guia minha alma, restaura minha paz. E como ovelha que escuta a voz do pastor, prepare-se, pois ele vai te conduzir pelos caminhos da paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade eterna, é uma aliança entre o céu e você. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava cercado de luxo ou segurança. Ele estava confiando em Deus em meio ao caos. Ele não disse: talvez eu não tenha falta, ou com sorte não me faltará nada. Ele afirmou com convicção: nada me faltará. Isso significa que quando Deus é o seu pastor, tudo o que você realmente precisa está garantido. Sua alma é alimentada, sua mente é guardada, seu caminho é guiado. Mesmo quando as circunstâncias gritam escassez, o céu sopra provisão. Mesmo quando o medo tenta gritar mais alto, o sussurro de Deus é mais forte. Hoje, medite nisso. Você não está sozinho. Você não está à deriva. O pastor te vê. Ele conhece cada curva do seu caminho. E ele está suprindo o que você precisa, até aquilo que você ainda nem sabe que precisa. Confie. Quando dizemos nada me faltará, não estamos falando apenas de comida na mesa ou dinheiro na conta. Essa promessa toca áreas mais profundas: paz no meio da ansiedade, direção em tempos de dúvida, consolo quando o coração está quebrado. Quantas vezes você já enfrentou situações onde tudo parecia incerto e mesmo assim havia uma força interior sustentando você?
Isso é o cuidado do pastor. Ele não ignora nossas necessidades emocionais, espirituais ou físicas. Às vezes, a provisão não vem como esperávamos, mas ela vem como precisamos. Pode ser uma palavra amiga, um descanso inesperado, ou até um livramento silencioso. O nada me faltará é um convite para enxergar Deus nas pequenas e grandes coisas, para confiar que mesmo quando não vemos saída, Ele já preparou o caminho. É viver com fé de que cada dia, cada passo, Ele cuida, Ele provê, Ele guia. Uma das maiores causas de frustração na vida espiritual é confundir o que queremos com o que realmente precisamos. Quando a Bíblia diz, nada me faltará, ela está nos ensinando a confiar que Deus sabe exatamente o que é essencial para nossa vida. Nem sempre Ele vai nos dar tudo o que desejamos, e isso é amor. Porque muitas vezes pedimos coisas que nos afastariam dele, ou que trariam consequências que não vemos. Deus, como um pai amoroso e um pastor cuidadoso, supre aquilo que realmente precisamos para crescer, amadurecer e cumprir o propósito que Ele tem para nós. Pode ser que Ele negue um caminho, mas ofereça outro melhor. Pode ser que Ele retire algo, mas preencha com sua presença. O verdadeiro descanso está em confiar que Ele sabe, que Ele vê além, que Ele não falha, e que, com Ele, jamais faltará o que for necessário para viver com propósito e paz. Deus não age como um socorrista que aparece só nas emergências. Ele é o pastor que caminha junto, dia após dia, sem descanso. O Salmo 23 nos mostra essa constância amorosa de um Deus que não abandona, não se distrai, não se cansa. Seu cuidado não é pontual, é permanente. Ele não está presente apenas quando oramos ou lemos a Bíblia. Ele está em cada detalhe do nosso cotidiano, ainda que não percebamos. Está na força que não sabíamos que tínhamos, na provisão que chegou de forma inesperada, na paz em meio ao caos. O cuidado de Deus é como o de um pastor que observa, protege, alimenta e guia, mesmo quando as ovelhas não estão vendo. É por isso que podemos descansar. Não estamos sozinhos nem por um instante. Ele é o Deus que vê, que ouve, que sente e que age, mesmo no silêncio. E o seu cuidado é mais constante do que os nossos próprios pensamentos. Quando o Salmo 23 diz, "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos", isso não é apenas uma imagem bonita, é uma promessa de honra. Deus não apenas cuida no escondido, Ele também exalta publicamente aqueles que permanecem, fiéis mesmo quando ninguém está vendo. A mesa preparada simboliza provisão, celebração, dignidade. Mas o detalhe mais poderoso é onde ela é posta, diante dos inimigos. Isso revela que Deus não precisa remover a oposição para te abençoar. Ele te abençoa diante dela. Aqueles que te criticaram, duvidaram, zombaram da tua fé, verão com os próprios olhos o que Deus fará por você. Mas essa honra nasce no secreto, na intimidade, na fidelidade silenciosa. Quando você ora no quarto fechado, Ele vê. Quando você perdoa sem aplausos, Ele toma nota. Quando você serve mesmo cansado, Ele prepara a mesa. E no tempo dele, a recompensa vem. Vista de todos. A frase "unges a minha cabeça com óleo" carrega um peso espiritual profundo. No contexto bíblico, ser ungido era um sinal claro de que alguém havia sido separado, capacitado,